Olá, eu queria revisar com vocês brevemente alguns aspectos sobre a obesidade, a farmacologia da obesidade, para que a gente chegue na análise de um artigo. Eu sugiro fortemente que vocês peguem o artigo original, leiam, é um artigo que trata de dois casos clínicos de obesidade de interesse psicológico, mas aqui a gente vai pegar um resumo desse artigo para contextualizar em relação à farmacologia da obesidade. Ok? O primeiro ponto a ser revisado. Obesidade é definida ou caracterizada pela Organização Mundial da Saúde como um acúmulo excessivo de gordura no corpo que leva a prejuízo à saúde. Vamos lembrar que saúde é definida como completo bem-estar físico, social e mental. O acúmulo excessivo de gordura no corpo, que leva ou pode levar a prejuízo na saúde, implica nessas alterações. Portanto, compromete a saúde. Algumas pessoas questionam se a obesidade por si só seria uma doença ou se as intercorrências ou se comorbidades relacionadas é que seriam doenças. Mas não, a obesidade por si só é classificada como uma doença, tanto no CID-10 quanto no CID-11. E a gente ainda tem pelo menos 6 tipos de transtornos alimentares classificados no DSM-5, como vocês podem ver aqui. Transtorno de pica, eu vou falar de forma muito breve. Transtorno de pica, em que é um transtorno, uma síndrome em que a pessoa come substâncias ou ingere substâncias não alimentares, como tijolos, terra, madeira. E, claro, verifiquem no DSM as formas de diagnóstico. A síndrome de pica pode ser diagnosticada quando não existem fatores culturais, por exemplo, que envolvam a ingestão de terra. Que não se relacionem a outras necessidades orgânicas. Enfim, transtorno de combinação. A pessoa regurgita, o estômago, que é uma musculatura lisa, portanto responde ao sistema nervoso autônomo, ele se contrai por ação de nervos, se contrai e o alimento volta pelo esôfago até a boca. A pessoa pode eliminar, pode engolir novamente. Transtorno de ruminação. Transtorno alimentar restritivo. A pessoa reduz, a pessoa restringe a alimentação sem a preocupação com perda de peso. Anorexia nervosa. A pessoa restringe a alimentação com a intenção de perder peso. Bulimia nervosa. A pessoa se alimenta e provoca. Enfim, a pessoa tem recursos para que esse alimento provoque menos aumento calórico. Ou a pessoa faz muito exercício, na bulimia, ou a pessoa provoca vômito, ou a pessoa toma muito medicamento, muito laxante, etc. Transtorno de compulsão alimentar. A pessoa come uma grande quantidade de alimento em pouco tempo e numa determinada quantidade de vezes, variando aí entre 1 a 14 vezes por semana. Enfim, só para que a gente tenha uma ideia muito geral, consultem lá o DSM-5. Vamos falar um pouquinho sobre a atividade metabólica da gordura. A gordura tem por si só atividade metabólica. O sistema digestório, a gordura produz hormônios que avisam para a glândula hipófise ou para a pituitária sobre a saciedade ou não. E essa atividade metabólica na pessoa obesa pode ficar descompensada e a pessoa ter alguma alteração alimentar em relação à saciedade ou à fome. Então, a gordura, por si só, produz substâncias inflamatórias, as citocinas, que são proteínas do sistema imunológico que induzem processos inflamatórios. Além disso, a gordura também tem processos de indução de fome, de saciedade. Uma das substâncias produzidas pelo tecido adiposo é a leptina. A leptina ela induz a sensação de saciedade no cérebro. Por outro lado, a grelina, que é produzida no trato gastrointestinal, induz a sensação de fome. Então, esses hormônios, eles, em uma pessoa que não tem excesso de gordura, não tem nenhum tipo de transtorno alimentar, funcionam como um regulador, mas ele entra em desequilíbrio em processos de doenças que incluem a obesidade, mas não se restringe a ele. Outro hormônio que é importante a gente notar é o GLP-1.
GLP-1 atualmente é muito discutido porque é um hormônio que é produzido em laboratório e usado para tratamento de diabetes e para emagrecimento. É o famoso Ozempic, a semaglutida, que é o nome do princípio ativo. Então, o GLP-1 existe no seu organismo naturalmente, e aí ele também, como o glucagon, aumenta os níveis de glicose no sangue. Agora, estimula a secreção de insulina, que aumenta a absorção da glicose que está na corrente sanguínea. E ele promove a sensação de saciedade. Quando você injeta o GLP-1 com injeção subcutânea, você tem um incremento e, portanto, um aumento da sensação de saciedade, um aumento do metabolismo energético, por isso que ele funciona para tratamento de diabetes tipo 2 e também ajuda na obesidade. Diabetes tipo 2, só para que você se lembre, é quando a pessoa produz insulina, mas ela tem resistência à insulina, geralmente decorrente de obesidade. A diabetes tipo 1 é quando a pessoa não tem no pâncreas as células beta, as células de Langerhans, que produzem insulina. Então, diabetes tipo 1, a pessoa imunologicamente destrói as próprias células. Na diabetes tipo 2, a pessoa tem essas células, produz insulina, mas ela é resistente à insulina. O GLP-1, assim como muitos medicamentos para diabetes, diminuem essa resistência. E especificamente o GLP-1 aumenta a sensação de saciedade, até porque aumenta o tempo de permanência do alimento no trato gastrointestinal. A gente sabe, em relação ao desenvolvimento, à origem da obesidade, que ela é multifatorial. Se a gente se lembrar, nós temos doenças que são essencialmente genéticas, doenças que são essencialmente ambientais, doenças que são multifatoriais. Por exemplo, mal de Alzheimer. Mal de Alzheimer, até onde se conhece, é multifatorial. Por quê? Porque exige um fator genético, uma predisposição genética, mas também a pessoa, para desenvolver Alzheimer, tem que ser exposta a determinadas substâncias. Aparentemente, pode ser alumínio ou glifosato. Aliás, sugiro que você dê uma olhadinha também no glifosato, no uso do glifosato. Nós usamos muito glifosato, inclusive na alimentação, porque é um herbicida. Mas se a gente pensa na doença de Huntington, o acúmulo de huntingtina, de uma proteína que acontece em várias partes do corpo, mas que compromete o cérebro, ela é essencialmente genética. Lá no seu cromossomo 4, salvo engano, você tem genes que produzem genes que são que tem a sequência CAG,